neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, E as águias de Deus, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, A palavra ele pregou, com fidelidade. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Jerusalém divina, visão de paz ditosa, de Cristo santa esposa, radiante de esplendor. Tens fontes cristalinas, são vivos teus altares, e os anjos aos milhares te cingem ao redor. Mansão do Rei bendito, são 12 tuas portas, e sempre são transpostas por seres imortais. Teus livros têm escritos os nomes dos remidos, em ti serão ouvidos os hinos celestiais. Teus santos moradores, um glorioso canto proferem ao teu santo que já lhes perdoou. Então mil louvores a Cristo qual cordeiro, que manso no madeiro por ele se imolou. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. São Mateus, capítulo 22, versículo 14. Ouvintes amados, vamos aprender alguma coisa profunda sobre o que Jesus
fala em São Mateus, capítulo 22, versículo 14. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. De acordo com a mensagem revelada do dia, nós constatamos que nem sempre todos que se decidem a ser cristãos, obedecerem a Cristo, conseguem realizá-lo, conseguem fazê-lo, serem verdadeiros cristãos. Partindo deste princípio, e a fé do indivíduo deve ser aceita por Deus, reconhecida por Deus. Ele deu a fé para Abraão, mas depois ele próprio, Deus, aceitou aquela fé que ele próprio havia dado para Abraão. Os escolhidos são filhos de Abraão. Abraão foi o pai da promessa, porque Deus deu a promessa a Abraão e a sua semente depois dele. A promessa foi feita a Abraão e a sua semente. E esse sinal é para um povo que está sob um pacto, sob uma promessa. Devemos constatar isto, reconhecer isto, porque reconhecer as Escrituras também depende do Espírito Santo, na verdade. Mas em parte depende de nós, se paramos um pouquinho e fugimos de qualquer barreira. Por que que o sistema denominacional está derrotado espiritualmente? É porque eles formam uma barreira, levantam uma parede e creem daquela maneira e Deus não pode lhes dar mais nada. Então denomina-se ali, fecha o círculo e acabou, Deus não pode falar mais com eles. Resultado, o cumprimento da profecia de Billy Graham está aí. O Espírito Santo saiu da igreja e ela não percebeu. Mas há um povo que está sob um pacto. Você veja que havia justo fora de Abraão. O próprio Ló era um justo. Mas Ló não estava sob o pacto de Abraão. Porque Ló não é um tipo dos escolhidos, da noiva. Abraão, sim, é um tipo perfeito da noiva de Jesus Cristo. Agora, notemos também que há uma diferença muito grande entre um simples cristão e um cristão cheio do Espírito Santo. Logo, o que vamos extrair em relação a este assunto da Escritura? Em primeiro lugar, há um cristão que só professa ser um cristão. Porém, se o tal não tem sido cheio do Espírito Santo, ainda, então ele apenas está em processo de ser um cristão. Ele professa crer, mas Deus não selou a sua fé. Batismo com o Espírito Santo é o selo da fé. Ele pode ser que está em ação para ser um cristão. Porém, Deus não tem lhe dado o selo ainda, não tem lhe dado o Espírito Santo. Não reconheceu a sua fé ainda. Ele ainda não tem chegado à meta com Deus na qual ele o possa reconhecer. Sim,
Se na vida natural os homens têm que ser provados para adquirirem, alcançarem certas vindicações, reconhecimentos na ciência e tudo mais, ora, o natural explica o espiritual. Deus também exige a mesma coisa. Ele prova em primeiro lugar. Ele fez isto com Abraão. Deus fez um pacto com Abraão depois que ele foi chamado. Veja só, um chamamento. Muitos são chamados. Mas o chamamento ainda não é tudo. Esse chamamento de Abraão é o tipo do chamamento do crente de hoje. Ele chamou Abraão e este saiu de seu país e se foi uma terra estranha, morar entre um povo estrangeiro, sendo, portanto, um peregrino, um estrangeiro. Isto é o tipo do chamamento que faz Deus ao homem para que deixe sua impiedade e se arrependa de seus pecados. Saia das garras do inimigo, saia das presas, das barreiras criadas pelos sistemas religiosos, saia daquele meio ambiente que oprime, que comprime, que priva, que não deixa a fé ser exercida. E saia livremente, embora sendo um estrangeiro, um peregrino. Ele sai do grupo no qual se encontra para vir a viver com um grupo novo e entre um novo tipo de gente, com costumes diferentes, com ações diferentes, com atitudes diferentes. Ele deixa de viver num meio comum com o mundo para viver num meio separado, porque igreja quer dizer separados, chamados para fora. E não há escolhidos se não são separados. Então o chamamento, ser chamado, é apenas uma etapa do parto, mas ainda não é o nascimento total. O médico diz que o parto normal é procedido de 3 etapas, até que venha à luz a criança. Se ela para por ali na primeira ou na segunda etapa, então tem que fazer uma intervenção cirúrgica para tirar a criança. Então deixou de ser um parto normal. E assim também é o nascimento na vida cristã. É o verdadeiro nascimento na vida cristã. Então, o chamamento é apenas uma etapa do parto. E vale a pena sempre lembrarmos que Deus fez um pacto com Abraão depois que ele foi chamado. Abraão não podia estar de maneira envolvido, de maneira alguma, com seu meio ambiente, com parentelas e demais coisas, e receber o pacto. Deus primeiro teve que chamá-lo. Isso é igreja, chamados para fora, para ali fora lhe fazer a promessa. Depois então vir a terceira etapa, que seria o cumprimento da promessa. Aleluias! Depois que Deus encontrou Abraão fiel à promessa, foi chamado, fez a promessa, e logo dependia de Abraão ficar fiel àquela promessa. Você tem que entender isto, irmã, irmão. Possivelmente estejamos nesta fase. Estamos sob uma promessa irreconhecida pelo mundo religioso. Estamos numa promessa que não é reconhecida pelo mundo religioso. Isso depende de revelação.
Isso depende de paciência com o próprio Deus. Isso depende da estatura do varão perfeito. Então, depois que Deus encontrou Abraão fiel à promessa que ele lhe havia dado, que teria um filho, e de que através desse filho seria bendita toda a terra, lhe confirmou sua fé, dando-lhe um sinal. E esse sinal foi a circuncisão. E a circuncisão é justamente um tipo perfeito do Espírito Santo. O sinal. O sinal não é um dia como sábado, nem outra coisa qualquer que digam por aí. O sinal de Deus na vida cristã é o Espírito Santo. Deus não deu o sábado como sinal. O sábado veio como descanso apontando para Cristo. Deus deu a circuncisão a Abraão como sinal. Isto sim era um sinal. Isso é o tipo perfeito do Espírito Santo, porque através daquele sinal Deus separou Abraão e sua descendência de todos os demais povos. Isso quer dizer igreja, separados. Já visto que se um rapazinho ali não quisesse ser circuncidado, ele não podia entrar na congregação. Ele não tinha nenhum direito se ele não quisesse receber o sinal. Como você pode pensar estar na congregação dos justos, estar nas bodas do Cordeiro, ser escolhido no arrebatamento, se não quer aceitar o sinal de Deus, o Espírito Santo? Ah, mas eu já falei línguas. O que tem isto a ver com o Espírito Santo? Isso é simplesmente um dom. Você não pode pôr a lingueta do sapato no pé e dizer que está calçado. Não, você não pode pôr uma gravata no pescoço e dizer que está vestido. Assim estão os pentecostais. Eles botam a gravata no pescoço e dizem que estão vestidos, mas Deus diz que eles estão nus. Está lá em Apocalipse, capítulo 13, a partir do verso 14, o mundo pentecostal prefigurado ali. Rica, não tem falta de nada, está cheio de dons e amparado pelo mundo, e crescendo e virou uma potência material. Eu estou simplesmente falando a verdade. E não estamos aqui para combater pessoas, mas para mostrar o que é a verdade em relação a ser crente, ser cristão. Você pode achar que eu não sou. Se eu não sou, eu tenho que lutar para ser. Mas esta é a verdade. Apenas estou pregando a verdade. E ai de mim se não viver esta verdade que eu prego, estarei mais perdido do que os demais, porque ela é a verdade. E Paulo chegou a dizer que reduzia o seu corpo à servidão, para que depois de pregar a muitos, ele mesmo não viesse a ser reprovado, quer dizer, pelo próprio evangelho que pregou. Porque o evangelho dele reprovaria qualquer homem, a ele próprio, e reprova até hoje. Por isso eles preferem dizer, por último, quando se encontram num beco sem saída, dizer que não crê em Paulo nem em Pedro, mas sim em Jesus Cristo. Ah, mas é porque o evangelho de Paulo, o qual foi dado diretamente por Jesus Cristo, os reprova suas mulheres, reprova suas atitudes, reprova suas teologias. Isto é exatamente, veja só, a verdade. A circuncisão foi dada como um tipo do Espírito Santo, e este foi o sinal. O sábado apontou para Jesus Cristo, a circuncisão apontou para o Espírito Santo. Se tem uma coisa que deve nos fazer emocionar nesta hora, não é futebol, não é novela, não é a nova moda, não é um novo carro, não é um grande evento de ir na Lua e Marte. Se há uma coisa que deve nos emocionar nesse instante, é esta verdade revelada.
é a palavra de Deus. Agora, firmemos nisto. A circuncisão foi dada como um tipo do Espírito Santo. E isto é exatamente o que diz os versos da carta de São Paulo, falando sobre o assunto. Foi Estevão quem disse em Atos dos Apóstolos. Ele diz, duros de serviço. É Atos dos Apóstolos, capítulo 7. E incircuncisos de coração e ouvido. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais, incircuncisos. Isto quer dizer, vocês não têm o sinal, vocês não têm o Espírito Santo. Estevão estava falando para eles, vocês não receberam o que a igreja recebeu ali em Jerusalém, no cenáculo. Vocês não receberam. Vocês ficaram com as suas experiências obsoletas. O homem moderno de hoje não quer nada obsoleto. Diz que está antiquado, até as vestes honestas e decentes. Eles dizem que isso é obsoleto, isso já era. Mas quando se fala em evangelho, eles querem permanecer com aquilo que Deus deixou lá atrás com Lutero. Apenas a justificação pela fé e uma vida misturada com o mundo. Ah, o evangelho vocês querem, não é? Mas o carro não serve, o modelo 29, outro bem mais velho, caindo os pedaços, tocado a carvão. Quem quer mais? Quando se pode fazer uma viagem com muito menos tempo, com muito mais conforto, por que então eu vou querer o evangelho que arrastou, na verdade, os filhos de Deus na era de Lutero, mas logo que denominaram-se e cercaram-se sob somente aquilo, Deus os abandonou e os deixou falando sozinho. Por que eu vou querer isso? Isso não me conduz à vida eterna. Um avião não pode levar o homem fora da órbita. Ele precisa de um foguete, precisa de um Apolo, de uma nave especial para isso. Fique sabendo que esse evangelho derrotado, passado, o maná de ontem, não levará ninguém ao céu. É preciso de um poder dinâmico, é preciso de um poder vivificador do Espírito, é preciso que haja um sinal, o que quer dizer circuncisão do coração, circuncisão da alma e do Espírito, o que separa um povo dos demais. Abraão era separado. O sinal que Deus deu a Abraão o separou com sua descendência de todos os demais povos. E veja o significado da palavra igreja. Igreja, separados para fora de quê? Quando está misturada. Não pode, não pode, não pode. Não há meio. Só há um meio. Só há um caminho. Só há uma verdade. Esta é Jesus Cristo. O Senhor vos abençoe e vos enriqueça na fé, meus ouvintes, e que cada um possa dar lugar ao Espírito Santo, dizer, na verdade, eu fui chamado. Eu tive um chamamento, mas para quê? Para me prender dentro de uma barreira religiosa e permanecer como antes, no mundo, misturado? Eu quero receber a circuncisão do meu coração. Diga para Deus assim, e Ele fará esta obra. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje tivemos uma maravilhosa escola bíblica dominical lá na igreja, Tabernáculo da Fé, às 8 horas da manhã, todos os domingos, como sempre, né? Todos os domingos, escola dominical. Hoje tivemos uma maravilhosa escola dominical com toda a igreja. Quem esteve ali foi ricamente abençoado. Sim,
E à noite, daqui a pouco, 13h, teremos o trabalho com a mocidade. Às 5h da tarde, companheirismo. E às 18h, o grande culto de cura divina e libertação. Leve sua família ali, no Novo Gamo, bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Hoje à noite, às 18h, grande culto de cura, de libertação, ali na igreja evangélica, o Tabernáculo da Fé, na quadra 479, lote 16, ali no Novo Gama, fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, no bairro Pedregal, viu? Aguardamos você hoje à noite, às 18h, grandioso culto abençoado, cura, libertação, pregação da palavra, louvores. É bênção estar no Tabernáculo da Fé. Hoje à noite aguardamos você com toda a sua família ali, viu? É bênção para você. Não desligue seu rádio. Olha, você pode acessar nossa página. Todos os nossos cultos e nossos programas de rádio são transmitidos através de nossa página na internet. Acesse aí, tabernaculodafebrasilia.org.br. Deus os abençoe, não desligue o seu rádio. Teremos mais meia hora de programação. Fé para vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus cuidará de ti. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Por ti opera sua mão, que cuidará de ti. Deus cuidará de ti em cada dia, proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Dor cruel na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dai salvação, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti em cada dia,
proverá, sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Ouvintes amados, o que ouvimos na abertura de mais esta programação que promove fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo, é a recomendação de um homem. Mas que homem é este? Um grande filósofo que fez tal recomendação por apenas pensar que, uma vez nos humilhando debaixo da potente mão de Deus, Ele cuidaria de nós? Não. Trata-se de um apóstolo de Jesus Cristo. Trata-se de um pescador que foi chamado pelo Mestre, São Pedro, e que, com experiência própria, nos faz esta recomendação em uma carta universal. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Ele diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O Espírito Santo nos faz lembrar nesse instante de uma das experiências do apóstolo São Pedro, quando ele pediu ao Mestre para ir ao seu encontro andando sobre as águas. Ele achou aquilo extraordinário. Depois, naturalmente, de ser assombrados por aquela aparição de Jesus, que a princípio parecia ser um fantasma andando sobre as águas, Pedro pediu ao Senhor que ele queria ir ao seu encontro andando sobre as águas. E Jesus disse: venha, venha. Em outras palavras, venha, eu cuidarei de ti. Mesmo que você fracasse, mesmo que você seja acometido pelos ventos, pelas tempestades, eu lhe estenderei a minha mão e lhe segurarei. Todos conhecem esse fato narrado nas Escrituras e sabem que, de fato, Jesus cuidou de Pedro quando Pedro deu um passo de fé em direção de Cristo, em direção do Senhor, do Autor, do Criador das águas, do Criador de todas as coisas. Pedro deixou o barco e andou em direção a Cristo. Na verdade, ia naufragando, mas Jesus cuidou dele. Ele se humilhou, ele clamou, ele se desesperou. Isto é verdade. Muitos não querem fazer isto. Eu estou trabalhando para o Mestre, a minha vida é dinâmica, a minha vida é íntegra ao Senhor. Por que eu vou viver clamando, desesperado? Eu estou caminhando em direção ao Senhor. Mas daí a necessidade de reconhecermos se estamos mesmo de pé ou se não estamos sufocados pelos cuidados da vida, pelos cuidados para com o Evangelho,
porque vocês notem que há sempre um cuidado para com a obra do Senhor, que toma o nosso tempo a ponto tal de não podermos ouvir a voz do Senhor. E Deus permite que, ora aqui, ora ali, nós sintamos necessidade dele, enfrentemos circunstâncias que, através das quais nós temos de demonstrar a nossa confiança, que partimos confiados no Senhor, confiados na sua palavra, não simplesmente sugestionados, não simplesmente emocionados, mas confiados no Senhor, porque se há uma coisa que agrada a Deus, é confiarmos nele, é confiarmos na sua palavra. Agora, é certo que Pedro tivesse esta experiência e esse cuidado de escrever tal coisa, inspirado pelo Espírito Santo. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu creio que até aqui os meus ouvintes têm sido abençoados, porque possivelmente estou falando, não preciso dizer que estou sendo revelado, que estou profetizando. Creio perfeitamente que estou falando às senhoras que têm enfrentado lutas tremendas desde que se decidiram a andar sobre estas águas, este mar revolto, sem se afogar, sem se imergir no mundanismo que assola a humanidade, em direção a Cristo, tem aceitado a palavra, e que às vezes as ondas levantam e parece que estão sendo submergidas, que não podem ir mais, que não dão conta mais. Lembrem-se, clamem a Ele, porque Ele cuidará de ti. Possivelmente estou falando a moços, a moças que chegam a momentos que dizem: meu Deus, como posso viver esta mensagem? Está forte demais a luta, a aflição está tremenda, meu Pai. Mas agora eu oro com você. Oh Deus, ajuda esta moça, ajuda este moço que clama por ti, ajuda este pai de família, ajuda esta mãe, Senhor, esta família, esta criancinha que clama inconscientemente, que necessita do socorro do Senhor, pois o Senhor é o socorro bem presente na angústia. Oh, sim, a experiência de Pedro, a experiência dos apóstolos. Fique um pouquinho com João lá na ilha de Pátimos. Passe um pouquinho com ele. Nós queremos passar a eternidade com eles na glória eterna. Mas vamos ficar um pouquinho com eles nas prisões, nas lutas, nas dificuldades. Vamos ficar um pouquinho com Daniel na cova dos leões. Vamos ficar um pouquinho com Sadraque, Misaque, Abednego na fornalha ardente. Vamos ficar um pouquinho com José lá no calabouço por ter rejeitado uma mulher adúltera. Vamos ficar um pouquinho com os fiéis aqui, sendo torturados, sendo afligidos, sendo insultados, sendo criticados, sendo zombados por causa da escolha que fizeram, por causa de quê? Porque mataram, porque roubaram, porque prostituíram? Não, porque se humilharam debaixo da potente mão de Deus e estão vivendo sob os cuidados do Senhor. Fiquemos um pouquinho com eles, nas suas horas solitárias, naquelas horas de lutas, e que o cansaço invadia os seus corpos, como Jesus chegou junto ao poço de Jacó, cansado do caminho, mas quando ele estava mais cansado, foi aí que ele deu água da vida para uma mulher,
a mulher samaritana recebeu água de um homem cansado. Fiquemos um pouquinho com Jesus, naquelas horas difíceis, naquelas noites solitárias, orando ao Pai. Fiquemos um pouquinho com São Pedro, naquela cadeia. Veja se nós podemos dormir como Pedro dormiu, sem tomar entorpecente algum, mas porque estava descansado. O Senhor estava cuidando dele naquela prisão, como está cuidando de você, irmã, nesta prisão, que é o posto do seu dever, dentro de um lar que não compreende a luz do Senhor, que não pode receber o sinal de Deus, como a visita do Senhor, como a salvação do dia. O sinal de Deus está em sua vida. O sinal de Deus está na vida do cristão verdadeiro, mas o mundo não pode compreender isto. Fiquemos um pouquinho com Paulo, na cadeia de Filipos. Lá estava com ele Silas. Se Silas podia estar com ele, eu também não posso estar com ele um momento. Eu quero estar com Paulo quando ele foi arrebatado até o 7º céu, até o 3º céu, nas suas êxtases, nos seus milagres, nos seus prodígios, fazer de mim um grande líder. Aí eu quero estar com Paulo, aí eu quero estar com Pedro, quando a sua sombra estava curando doentes, quando ele estava mandando o coxo levantar, quando ele estava mandando Enéas levantar. Aí eu quero estar com Pedro, mas não quero estar com Pedro na hora que ele manda batizar em nome de Jesus Cristo. Não quero estar com Paulo na hora que ele manda a mulher vestir honestamente com pudor. Não quero estar com Paulo ali, açoitado, acorrentado na cadeia de Filipos, porém cantando, não lamuriando, chorando, murmurando. Oh, como este Deus me faz isto! Eu deixei o sinédrio, eu fiz tanta coisa, eu deixei uma posição tão grande para pregar este Deus, para pregar este Jesus, e agora ele me deixa aqui acorrentado, açoitado por pagãos, por ímpios. Não, Paulo não fez isto. Deus cuidava era da sua alma, ainda que permitisse que seu corpo fosse ao vitupério. Muito mais foi o corpo de Cristo, o corpo do próprio Deus ele não poupou. Por isso o próprio Paulo, escrevendo aos Hebreus, capítulo 13, ele diz no versículo 13: saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Em outras palavras, porque ele tem cuidado de vós, ele tem cuidado do que lhe é interior, ele tem cuidado da casa em que ele habita, que é sua alma, que é o seu âmago, que é seu espírito. Ele tem cuidado do que permanece para sempre. Mas não é que o homem está tendo cuidado do que perece? O cuidado pela beleza, o cuidado pelas coisas materiais, tem se tornado em meta prioritária do homem. E por esses cuidados, ele tem se entregado, ele tem dado a sua vida. E quando o homem se entrega aos cuidados materiais, quem tem que cuidar dele são as coisas materiais. É o dinheiro que tem que cuidar dele, o dinheiro que tem que lhe dar saúde, o dinheiro que tem que lhe dar alimento, o dinheiro que tem que lhe dar paz. E quando o dinheiro pode fazer isto? Mas quando o homem se humilha debaixo da potente mão de Deus, recebe a visita de Deus, recebe o anjo de Deus na sua casa, como Cornélio recebeu, Deus cuidará dele. Não há coisa melhor, não há confiança maior, mais gostosa, mais preciosa do que um homem
frágil como eu, como você, uma mulher débil, esquelética, se acabando, recebendo a visita de Deus, como a viúva estava esquelética, se acabando, morrendo, apanhando ali 2 cavacos, 2 pedaços de pau, fazendo uma cruz para ela própria cozer, fazer ali o último bocado para ela comer e seu filho e morrerem, mas logo Deus tendo cuidado dela, Elias batendo na sua porta com a mensagem da multiplicação do azeite, Elias batendo na porta com a mensagem da multiplicação da farinha. Às vezes nós podemos pensar nesta hora numa moça bela, jovem, e que tem em tempo oportuno recebido o mensageiro que Deus enviou nesta era. Você vai estar agora lá com Rebeca. Rebeca estava acomodada na casa de seus pais, na sua denominação muito boa, que cuidava dela, que lhe deu muita coisa, lhe deu muito conhecimento, lhe deu crescimento, lhe deu muito alimento. Mas um dia Rebeca foi apanhar água e lá estava um homem e não sabia ela que aquele era um mensageiro de Deus que a conduziria ao seu futuro esposo, ao seu noivo querido. Estava aquele homem simples, humilde, pois ele era um servo. Ele não era um senhor, ele era um servo. Estava ali junto do poço, cansado, buscando uma experiência, uma prova, um sinal de Deus. Quando vem aquela donzela tão linda, intocada, uma donzela sem namoros imundos, chegando ali, ela teve a oportunidade de dar água para o camelo que a transportaria para o encontro com o seu noivo. Oh, como a minha alma gosta disto. E agora você, moça, igreja do Senhor, igreja noiva, representada por Rebeca. Rebeca estava ali tão formosa, não era beleza mundana, mas sim o caráter. É o que Deus está requerendo de nós. Para introduzir o seu caráter em nós, Ele permite que nós sejamos atribulados, passemos por aflições. Como o ouro tem que ser provado para dar o seu brilho, para virar uma joia, também Deus permite que o seu ouro, que o seu filho seja provado. Então estava ali Rebeca com um caráter provado, bela e pura, intocada, recebeu as joias, os braceletes que simbolizam os dons que Deus deu para a igreja. E logo ela teve que tomar uma decisão, ir ou ficar. Ela não conhecia aquele homem havia surgido ali na sua terra, mas ela teve o discernimento. Eu deixarei a casa de meus pais, irei ao encontro do meu noivo, eu seguirei este mensageiro, porque isso é Deus cuidando de mim. Ele tem recompensado a minha fidelidade, eu tenho sido obediente, eu tenho exposto o sinal. Minha irmã, meu irmão, se você tem se humilhado debaixo da potente mão de Deus, fique sabendo, Ele tem enviado o mensageiro para te conduzir ao noivo, ao nosso Isaac. Elias foi enviado à nossa casa. Elias está agora batendo na sua porta. Você está fraca, esquelética, precisando de Deus. Ele cuidará de ti. Cada dia proverá, se cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Pai glorioso, advogado dos órfãos e das viúvas,
aquele que tem o cuidado por todos quantos têm se humilhado debaixo da tua potente mão. O Senhor é o mesmo que estendeu a sua mão poderosa para Pedro quando ele se submergia naquele passo de fé. O Senhor é o mesmo que fez o mesmo Pedro dormir na cadeia, descansado no teu poder. O Senhor é o mesmo Pedro que fez Paulo e Silas cantarem na aflição e que visitou a João na ilha de Pátimos. O Senhor é o mesmo Deus que cuidou da moça intocada, da moça fiel, da moça humilde Rebeca, enviando-lhe o mensageiro e o camelo que a transportaria para o encontro com o seu noivo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ajuda cada um a confiar, Senhor, confiar na sua decisão de honrar o teu nome, de viver a tua palavra, de receber Elias e ter o seu azeite e sua farinha multiplicada, que é o Espírito Santo da graça. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, te suplicamos esta bênção gloriosa. Amém, Senhor. Amém. Obrigado a gente amada, gente querida que tem parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, uma igreja que ama você, localizada ali no Novo Gamo, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, viu? Hoje à noite, hoje domingo, já tivemos a escola dominical de manhã. E daqui a pouco, 1h da tarde, teremos, já vai começar, né? 1h30, culto com os jovens, e 5h da tarde, companheirismo com a igreja, e às 18h, o grande culto de cura, libertação, de bênção. Leve sua família, hoje às 18h, especialmente, teremos aquele grande culto de cura divina e libertação. Hoje, domingo, dia que você deve tirar para ir à igreja adorar a Deus, viu? Às 18h, não perca, lá no Tabernáculo da Fé, na quadra 479, lote 16, no Novo Gamo, bairro Pedregal, aqui no entorno de Brasília. É bom ter você conosco. Traga sua família e juntos estaremos de mãos dadas, sendo ricamente abençoados por Deus. Acesse a nossa página na internet. Todos os nossos cultos, programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Anote aí o endereço de nossa página na internet: Tabernáculo da Fé Brasília.org.br, Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. Transmite todos os nossos cultos, programas de rádio, e você tem bênção para você. Deus os abençoe. Em Taguatinga, nossa igreja está localizada ali na CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte, CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Ali na Sandu Norte, você vai ver o supermercado Caprichoso ali no seu lado esquerdo, subindo a Sandu Norte. Você faça o contorno, aos fundos do supermercado Caprichoso está o edifício Praia Mar. Nossa igreja Tabernáculo da Fé fica ali no subsolo do edifício Praia Mar. Hoje à noite, grande culto lá no Novo Gamo, bairro Pedregal. Terça-feira às 19h, lá em Taguatinga Norte. Deus os abençoe. Venha estar conosco. Tudo o que queremos é te ajudar, se levantar em Cristo Jesus. Abraço, volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Deus é meu abrigo em todo vendaval, nele tenho, pois,
toda a proteção, vivo confiando em seu poder real, sem qualquer perturbação. Deus me guiará, Deus me guiará, sim, Deus me guiará, Deus me guardará, o meu Deus me guardará. Os perigos que me cercam muitos são, fortes tentações a assaltar-me vêm, hostes infernais formadas sempre estão, combatendo todo o bem. Deus me guiará, Deus me guiará, sim, Deus me guiará, Deus me guardará, o meu Deus me guardará. Eu guardado estou andando em seu amor, abrigado em seu divinal poder. Sim, prossigo vitorioso sem pavor, por não ter de que temer. Deus me guiará, Deus me guiará, sim, Deus me guiará, Deus me guardará, oh meu Deus me guardará. Nenhum amigo é igual a Cristo, não nenhum, não nenhum. Outro não há que minha alma salve, não nenhum, não nenhum. Cristo sabe das nossas lutas, guiará até o fim chegar. Nenhum amigo é igual a Cristo, não nenhum, não nenhum. Nenhum amigo a tão nobre e santo, não nenhum, não nenhum. Também não há tão humilde e manso, não nenhum, não nenhum. Cristo sabe das nossas lutas, guiará até o fim chegar. Nenhum amigo é igual